Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para mostrar para vocês como vocês vão fazer a atividade prática 2 para vocês conseguirem desenvolver em grupo e postar. Depois nos siga para mim. Nessa aula de hoje a gente vai ver configurações de página de impressão, configurações das escalas no AutoCAD e vamos elaborar também 2 desenhos e colocá-los em escalas diferentes. Para começar, a gente está aqui no nosso arquivo de formatos da BNT e nós vamos pegar todos esses formatos que nós criamos do A3 até o A0 e colocar em cada aba de layout. Então, primeiramente, nós vamos renomear cada uma dessas abas. A primeira vai ser A4, a segunda vai ser A3, depois teremos aqui A2 e vamos fazer isso até o A1. Observem que quando acabam as minhas abas, eu clico aqui nesse mais e renomeio, colocando cada uma das minhas folhas, ok? Vocês vão observar aqui que eu vou ter essa abinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar cada uma dessas em todas as minhas abas de layout e vou continuar a minha configuração. Apaguei todas elas. E agora eu vou voltar no Model, onde eu tenho aqui todos os meus formatos desenhados e vou selecionar cada um deles para colocar nas minhas abas de layout. Selecionei o primeiro, vou apertar no meu teclado Ctrl X, que é para tirar ele daqui e trazer aqui para a aba de layout. Dei Ctrl V aqui, estou esperando o AutoCAD carregar. Ctrl V, cliquei em qualquer lugar, porque daqui a pouquinho nós vamos configurar. Volto no Model, seleciono o meu A3, dou Ctrl X, venho na abinha do A3 e dou Ctrl V para colar ele aqui. E faço isso para todos os formatos. Ctrl X no A2, colo ele aqui em qualquer lugar, volto no Model, seleciono o A1, dou Ctrl X no A1, colo ele aqui e, por fim, volto no Model, dou Ctrl X no A0 e colo o A0 aqui. Lembrando que, clicando 2 vezes com o scroll do mouse, eu deixo todos os meus formatos aqui na tela, ok? E agora nós vamos para o próximo passo, que é configurar cada um desses formatos, porque a gente observa que essa área aqui de impressão não condiz com o tamanho do meu formato. Então, eu vou começar na aba do A4, clico aqui na barrinha com o botão direito, venho aqui nesta opção e vou fazer toda a minha configuração. Aqui eu já estou com o A4 selecionado e venho aqui no Modify. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é observar o Paper Size. Então, aqui tem que estar configurado o tamanho do meu papel. Nesse caso, é o ISO A4 210, que é essa medida menor, por 297, que é essa medida maior. Selecionado aqui, eu venho em Layout, mudo para o Window, que eu vou definir minha janela de impressão. Clico aqui de um formato a outro, de um vértice a outro do formato. Depois eu clico aqui para centralizar e venho nessa opção, porque o meu formato está na posição retrato. Dou OK, Close, e eu vou observar que a minha área de impressão agora está condizente com o meu formato. Vou fazer isso com todos os formatos. Clico com o botão direito agora para configurar o A3. Venho na opção, Modify. Aqui, agora eu vou ter que selecionar o A3. Então, eu venho no ISO A3 420 por 297. Por que eu não seleciono de cima? Porque o meu formato está em paisagem, então a maior medida está na horizontal. Clico aqui, venho no Layout, o Window, defino a minha janela de impressão, clico em Center e dou OK. E esse formato está configurado. Vou fazer isso em todos até o A0. Clico com o botão direito. Primeiro eu tenho que clicar aqui para ele ficar ativo. Clico no botão direito, Page Setup, Modify. Seleciono aqui o meu
Paper Size, só que primeiro eu venho aqui e coloco nessa primeira opção. Esse foi o único que precisou que eu colocasse aqui nessa primeira opção. Depois eu volto aqui e procuro ISO A2, que é o formato que eu estou trabalhando. Seleciono novamente a primeira medida sendo a maior, então aqui 594 por 420. Clico nessa opção, venho aqui, seleciono o Window e defino a minha área de impressão também. Clico em Center, aqui já está a paisagem, dou o OK. Defini mais uma área. Agora eu vou fazer com um a um. Clico com o botão direito, venho aqui, Modify, coloco aqui na primeira opção, procuro aqui o meu A1, ISO A1, também escolhendo a primeira opção como sendo a maior. Venho em Layout, coloco em Window, defino a minha janela de impressão. Feito isso, clico em Centro da plotagem e dou OK. Close. E agora eu vou fazer isso com minha última abinha aqui do A0. Clico com o botão direito, venho aqui para configurar, Modify, seleciono a primeira opção, procuro aqui o ISO A0, venho aqui no Layout, ponho o Window, seleciono aqui e aqui. Prontinho. Agora eu venho aqui no Center e aperto OK. Pronto. Já fizemos a primeira parte da atividade, que é a configuração de impressão. Agora eu vou configurar as minhas escalas. Para isso, eu tenho que criar uma área de impressão, tá certo? Vou criar nesse primeiro formato aqui, e para isso eu tenho que acionar o comando Viewports. Então, eu digito View aqui, que o próprio AutoCAD vai puxar todos os comandos, clico em Viewports e a gente vai selecionar o Single, porque nos interessa aqui criar essa Viewport para inserir apenas uma prancha de impressão, ok? Então, coloco o Single, dou OK, seleciono a minha área de impressão, que ela tem que ser sempre dentro das margens e acima da legenda, e aqui vai aparecer tudo o que está no módulo. Não apareceu nada porque eu ainda não fiz nenhum desenho nesse arquivo do AutoCAD. Feito isso, eu clico duas vezes aqui e venho para a configuração de todas as minhas escalas. Nós vimos que em engenharia a gente usa, na nossa engenharia, na engenharia de transportes, engenharia civil, a gente usa quase que 99% das vezes a escala de redução. Então, nós vamos configurar aqui escalas de redução. Uma vez que eu cliquei aqui dentro, vai aparecer essa aba aqui de escala. E eu tenho algumas escalas aqui que foram criadas por mim. Essas duas aqui de cima, e eu tenho todas essas outras aqui que são escalas do AutoCAD. O AutoCAD, ele é configurado com a unidade de medida milímetros. Então, nós não vamos modificar essa configuração. Então, todas essas escalas que eu já tenho aqui estão em milímetros, considerando o AutoCAD em milímetros. E nós vamos criar aqui escalas para o uso de desenhos em centímetros e em metros. E eu queria lembrar um detalhe muito importante. A escala, ela é adimensional, ela não possui unidade de medida. Quando eu crio essas escalas como essas duas aqui e coloco entre parênteses a unidade de medida, é apenas para que eu facilite o meu trabalho na hora de escolher a minha escala. Então, se eu estou fazendo um desenho em metros, eu posso selecionar uma escala aqui que tenha o metros entre parênteses, ok? Mas lembrando que a escala, ela não tem unidade de medida. Nessa configuração que nós vamos fazer, nós vamos inserir entre parênteses a unidade de medida apenas para facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou adicionar aqui algumas unidades de medida. Para isso, eu clico em Custom e venho em Adicionar. Vou começar a criar aqui minhas unidades em medida considerando um desenho em centímetro. E a primeira unidade de medida que a gente vai criar é a 1 para 10. Então, eu digito 1 para 10. Aqui eu posso colocar tanto 2 pontos quanto barrinha, ok? E eu vou colocar aqui 2 pontos só para manter a mesma configuração que já estava no AutoCAD.
Feito isso, eu dou um espaço e coloco entre parênteses centímetros, que primeiro eu vou configurar as escalas em centímetros. Fecho parênteses. Lembrando que essas letras aqui são minúsculas, ok? Quando se trata de unidade de medida, a gente coloca letras minúsculas. E aí vem a parte de configuração. Nessa segunda opção aqui, a gente sempre vai colocar o valor do módulo da minha escala. Então, se aqui é 1/10, eu vou colocar aqui o número 10, ok? Sempre. E aí, nessa primeira parte, teoricamente está configurado, correto? 1/10. Mas aqui, que é o segredo da configuração da escala, aqui a gente tem que converter a unidade de medida que a gente está trabalhando para milímetros. Então, nós temos aqui centímetros e nós vamos converter isso daqui para milímetros. Quantos centímetros nós temos em 1 milímetro? Nós temos 10 centímetros. Então, aqui a gente coloca 10, porque é centímetro convertido para milímetro, e aqui a gente coloca o 10, porque é o nosso fator de escala, ok? Feito isso, eu dou ok, e já está criada aqui a minha escala 1/10, para quando eu for desenhar em centímetro. Vamos adicionar as outras? Então, vou adicionar aqui a escala 1/20. Considerando centímetros também. Então, eu abro parênteses, coloco centímetro e fecho parênteses. Na segunda opção, coloco meu fator de escala, que nesse caso é 20, porque é 1/20. E aqui eu transformo centímetro em milímetros. Então, 1 milímetro possui 10 centímetros. Faço isso e dou ok. Então, nessa configuração de escalas em centímetros, aqui sempre vai ser 10, ok? Dou ok aqui. Adiciono mais uma, vou adicionar agora 1/50, coloco entre parênteses centímetros. Na segunda casinha eu coloco aqui o 50, que é o meu fator de escala, e na primeira eu coloco 10 novamente, eu converto centímetro para milímetro. Dou ok e adiciono aqui uma última escala, que é a 1/100, 1/100, e coloco centímetros entre parênteses de novo. Aqui eu coloco 10, como a gente já viu, e aqui eu coloco 100, que eu repito o meu fator de escala e dou ok. Feito isso, nós vamos criar agora as nossas escalas, considerando o desenho em metros. Então, eu venho aqui, vou adicionar a primeira, que seria 1/50, coloco entre parênteses agora metros, beleza? Na segunda casinha, a gente vai pôr o fator de escala, que é 50, porque a nossa escala é 1/50. Então, eu coloco aqui 50. E aqui, pessoal, eu vou converter o metros para milímetros. E 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, eu adiciono 1000 aqui e dou ok. Lembrando que agora que a gente está trabalhando em metros, essa primeira casinha sempre vai ter o valor de 1000, certo? Então, vamos dar o ok. Vamos adicionar agora a próxima escala, que vai ser 1/100 em metros. Na segunda casinha, eu sempre repito o fator de escala, sempre repito o valor que está no denominador, então é 100, repito aqui. E aqui eu coloco o valor de metros transformados em milímetros, sempre aqui vai ser 1000. E dou ok. Faço isso para todas as outras. Então, agora eu vou criar a escala 1/200 em metros. Coloco na segunda casinha o fator, que é o 200, e aqui eu coloco 1000, dou ok, adiciono mais uma, vou adicionar 1/250, entre parênteses eu coloco metro, aqui na segunda casinha repito o fator, 250, e coloco 1000, lembrando que 1000 é o metro transformado em milímetros. Por que milímetro? Porque o AutoCAD está configurado em milímetros. Dou ok. Vou para a minha próxima configuração, que vai ser 1/500, coloco o metro entre parênteses, aqui na segunda casinha eu ponho 500 e na primeira eu ponho o 1000. Dou ok, venho adicionar mais uma, vou adicionar 1/1000, coloco entre parênteses metro, aqui eu coloco 1000 e aqui eu coloco 1000 também, ok? Esse 1000 por causa do fator de escala e esse 1000 porque eu estou convertendo metros em milímetros. E dou ok,
ok? Então, todas elas foram criadas. Se eu vier aqui de novo, todas essas estão criadas. E eu tenho aqui essa última aqui, que é 1 para 2000, que eu vou vir editar só para mostrar para vocês. Que eu coloquei aqui no final 2000 e aqui na primeira casinha eu coloquei 1000, certo? Vou dar o OK, minhas configurações de escalas foram feitas. Agora eu vou para a parte do desenho em si, que eu vou fazer um desenho para depois aplicar a minha escala. Então, eu volto aqui para o Model e vou fazer meu primeiro desenho. Meu primeiro desenho é o desenho de uma planta de situação. Então, eu vou fazer o desenho de uma via, de um quarteirão, e nesse quarteirão eu vou ter um lote dentro de uma gleba. Então, eu vou começar a desenhar as ruas. Dou o comando Line, insiro o primeiro ponto, estou aqui com F8 ativado para que essa linha ela fique ortogonal, fique reta, e minha primeira medida aqui é 30. Dou Enter e ela foi criada. Eu tenho aqui o início de uma via, vou continuar criando, comando Line, Enter, aqui para cima eu tenho 60, e aqui eu posso dar um comando que é o Offset, para eu colocar a largura dessa via. Então, Offset, Enter, essa via tem 12 de largura. Ok. Faço uma linha agora desse quarteirão e aqui eu vou ter 100 metros. Lembrando que estou desenhando em metros. 100. Aqui eu vou puxar para cima os mesmos 60. Vou dar um outro offset aqui de 12 metros. Então, ó, Enter. 12, Enter. E vou puxar a linha final aqui também de 30 metros, ok? Agora eu posso dar um offset de 14 metros, que é a largura dessa via aqui. Então, eu dou Offset, Enter, 14, Enter, clico nas linhas e venho aqui para baixo, ó. Feito isso, eu posso simplesmente copiar essas linhas de cima, pegando na referência aqui e colocando aqui. Pronto. Criei as minhas ruas e agora eu vou criar meu lote. O meu lote, ele está 40 metros afastado dessa esquina. Então, dou comando Line, dou 40 metros aqui de afastamento e puxo para cima o comprimento do meu lote, que é 30. Dou Enter, depois venho para cá, que o lote tem 12 metros de fundo, e puxo para cá para fechar o lote. Posso apagar essa linha que eu acabei de fazer e posso também criar uma linha aqui, que é a linha do lote. Ok? Feito isso, eu posso inserir aqui o nome da rua, que eu venho aqui no comando texto. Essa rua se chama Rua A, então eu digito aqui Rua A, clico fora e posso mover esse nome aqui para o meio, certo? Posso criar layers aqui, colocar cada layer com o seu respectivo desenho, como por exemplo, layer para a rua, layer para texto, layer para edificação. Acabado aqui, vou inserir uma chura nesse lote, para demonstrar a área aqui desse lote. Então, eu coloco H, Enter, seleciono aqui e mudo aqui em cima a chura que eu quero colocar. Quero pôr essa. Coloco Enter. Pronto. Está feita a minha planta de situação. E essa planta de situação, ela estará numa determinada escala, que foi solicitada a escala 1 para 2000. Posso escrever aqui ou posso escrever no layout. Vou deixar para escrever no layout. Feito isso, eu vou fazer o detalhamento desse lote aqui no segundo desenho. Eu já criei o lote, então eu posso simplesmente copiar esse lote, clicando em todos os seus lados, copio ele aqui para a lateral, afastado da planta de situação, e eu vou detalhar esse lote, ok? Vou inserir aqui uma edificação. Essa edificação, ela vai estar com afastamento lateral de 1,5. Então, eu vou dar Offset, Enter, vou digitar 1,5, Enter, e eu dou esse offset para dentro de um lado e do outro. Vou dar o offset agora do afastamento frontal e dos fundos, que vai ser de 5 metros. Então, eu dou o comando Offset, Enter, digito 5, Enter, clico na linha de cima, venho para baixo, clico na linha de baixo e venho aqui para cima. Essas linhas estão sobrando, o que eu posso fazer com elas? Dar o comando Trim. Então, eu dou o comando Trim e corto todas elas aqui, ó.
Feito isso, eu agora vou detalhar essa edificação que está aqui. Então, essa edificação, ela é detalhada da seguinte forma. Primeiro, eu vou puxar uma linha aqui de 4,5 metros. Então, L, Enter. Puxo a linha aqui de 4,5, Enter. E aqui para cima, essa edificação, ela tem 6 metros e eu dou Enter. Depois, eu fecho aqui. Feito isso, eu posso dar o trim nessa parte aqui, ó. Então, dou TR, Enter e corto essas duas partes. Essa edificação tem outro detalhamento aqui em cima também, que é um corte de 3 por 5. Então, eu dou o comando Line, Enter, eu vou ter 3 metros aqui para baixo, então, digito 3 para fazer essa linha e 5 metros para cá. E depois eu subo. E eu posso cortar também com o comando Trim essa parte. Ao final do desenho, eu posso escrever aqui edificação. Já que eu tenho aqui rua escrito, eu posso simplesmente copiar esse texto, trazer para cá. Aqui eu vou ter que reduzir, certo? Vou mostrar para vocês. Eu posso abrir as propriedades desse desenho, digitando PR, Enter. E aí eu clico aqui e vai ter a dimensão desse texto. Aqui tem 2,5. Posso colocar 1. Vamos ver se vai ficar bom. Ficou bom, mas a gente pode melhorar. Vamos pôr 0,9. Ficou num bom tamanho. Vamos escrever edificação para ver se vai caber aqui. Edificação. Para escrever, eu só clico 2 vezes, tá, gente? Vou clicar aqui de novo, esse tamanho não tá bom. Vou pôr 0,7. Pronto, agora está bom. Vou mover aqui. E agora eu vou criar a minha achura aqui. Então, H, Enter. Clico aqui no meio, Enter. E eu acho que essa achura ela ficou muito grande, muito larga. Vou aplicar uma escala aqui nela. Então, aqui está 1, vou pôr 0,5. Vamos ver se vai ficar bom? Pode melhorar. Vamos colocar 0,1. Pode melhorar. Vamos colocar 0,3. Assim ficou bom para mim. Pronto, fiz os 2 desenhos. Desenho da planta de situação e do lote. E agora eu vou colocar esses desenhos lá no meu formato. Então, eu vou voltar aqui, clico 2 vezes fora só para apagar minha viewport para a gente criar outra vez. Então, primeira coisa, crio minha viewport, colocando o comando viewports. Vou criar uma viewport single, uma única, dou OK e crio a minha área. Aqui. Aqui eu tenho os 2 desenhos, certo? Primeiro eu vou configurar a minha planta de situação. Clico 2 vezes aqui dentro, coloco aqui. E essa planta de situação, ela tem que estar na escala 1:2000. Como o meu desenho está em metros, e eu já configurei aqui, eu seleciono. Ficou desse tamanho. Ok, o que eu posso fazer? Posso arrastar aqui para o cantinho. Clico 2 vezes fora, venho na minha viewport e modifico o tamanho aqui. E aí, eu clico de novo aqui dentro só para verificar se ela continua na escala 1:2000. Se ela continua, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui fora, depois eu clico na viewport, venho aqui, ó, Display Locked. O que eu vou fazer aqui? Eu vou travar essa escala, para que ela não modifique mais, porque ela já está certinha, 1:2000, certo? Já configurei aqui. E aí eu posso copiar esse texto aqui para cima e escrever aqui, ó. Planta de situação. Posso copiar esse texto aqui e colocar aqui, ó. Escala 1:2000. Preciso colocar aqui metros entre parênteses? Não. A escala é adimensional. Lá naquela parte de configuração de escala, eu só coloquei para me auxiliar. Pronto, cliquei aqui fora. Agora eu vou criar uma nova viewport, porque eu tenho que pôr no meu formato tanto a planta de situação quanto a planta do meu lote. Então, eu vou criar uma nova viewport. Clico aqui. Single, dou OK, seleciono a minha área, né, que sobrou aqui no meu formato. De novo, vai aparecer tudo que está no model. Eu clico 2 vezes. Dou um pouco de zoom aqui e coloco na escala que foi orientada, que foi a escala 1:100. Venho aqui, como o meu desenho está em metros, seleciono a escala 1:100 metros e coloco.
Nossa, não coube. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou escolher o formato que melhor vai se adequar com a escala que foi pedida. E aí agora é com vocês. Vocês vão procurar aí qual dos formatos que vai caber tanto a minha viewport com a planta de situação quanto a viewport com a planta do meu lote, certo? E fica uma dica aqui para vocês. Vocês podem simplesmente clicar aqui, copiar e colar nos demais formatos para fazer esse teste e ir adequando o tamanho deles, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Obrigada!